Olá pessoal, bem-vindos ao episódio desta semana do Mustard Seed Leadership Podcast. Estamos no episódio final, parte 7 de uma série chamada A Fundação da Liderança de Jesus. E temos analisado quais foram essas pedras fundamentais sobre as quais Jesus construiu seu estilo de liderança e como podemos colocar esses mesmos blocos de construção em nossas vidas. E o episódio de hoje se chama Liderando com Amor e é um episódio fundamental. Quero ler Marcos capítulo 1, versículos 29 a 34. Diz que assim que eles saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles imediatamente contaram a Jesus sobre ela. Então ele foi até ela, pegou em sua mão e ajudou a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Naquela noite, depois do pôr do sol, as pessoas trouxeram a Jesus todos os doentes e endemoniados. A cidade inteira se reuniu à porta e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Ele também expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Eu amo essa história. Ela mostra dois aspectos do amor de Jesus. Mostra o cuidado individual dele. Como no meio da correria de todas as demandas, ele teve tempo para, de forma gentil, terna e amorosa, ir até a sogra de Pedro e simplesmente cuidar dela e curá-la. E então, naquela noite, agora não sei, talvez centenas, talvez 1000 pessoas estavam vindo, lotaram. A cidade inteira se reuniu do lado de fora da porta. E mesmo assim parece que ele foi de pessoa em pessoa, curando, expulsando o demônio. Isso mostrou a compaixão e o amor de Jesus. Percebe como ele ministrava? Ele era movido por compaixão. Jesus era acessível, ele tinha tempo para as pessoas. É um exemplo lindo de como o foco dele, um indivíduo, na verdade, levou a um avanço para a cidade inteira. E para mim, tem uma chave linda aí. Às vezes, quando há tantas demandas, você dá atenção com amor para um, e esse pode ser a chave para o avanço de muitos. Em Mateus capítulo 9, versículos 36 e 37, diz que quando ele viu a multidão falando sobre Jesus, ele teve compaixão deles, porque estavam aflitos e desamparados, como ovelhas sem pastor. E então ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu amo que o fundamento da liderança de Jesus, quando ele olhava para as pessoas, ele se movia de compaixão. Era a compaixão, o amor dele pelas pessoas que o impulsionava. Era o amor pelas pessoas, o amor do Pai pelas pessoas que o sustentava em seu ministério. Eu acho importante que, como líderes, a gente medite nessa escritura. Em 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 3, é o tipo de escritura que eu gosto de ler a cada 2 meses, para me lembrar. Está escrito em 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 3. Se eu falar em línguas de homens ou de anjos, mas não tiver amor, serei apenas como um sino que ressoa ou um prato que retine. Se eu tiver o dom de profecia e conseguir compreender todos os mistérios e todo o conhecimento, e se eu tiver uma fé capaz de mover montanha, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der tudo o que possuo aos pobres e entregar meu corpo ao sofrimento, para que eu me orgulhe, mas não tiver amor, nada disso me valerá. É muito importante para nós, como líderes, sermos lembrados de 3 coisas. Falar bem. Você pode ser um grande orador. Você pode falar com muita força do púlpito. Talvez você seja um músico. Você pode cantar como um anjo no palco. Mas a Bíblia nos diz, se não vier de um coração cheio de amor, na verdade chega diante do céu como um prato estridente, como um barulho irritante, mesmo que seja poderoso. Você pode ser o melhor pregador do mundo, mas se você perder o seu coração de amor, o que o céu ouve é só uma irritação. Diz que um ministério poderoso de cura ou profecia feito sem amor pode até construir sua reputação por um tempo aqui na terra, mas não significa nada no céu. Fala sobre alguém que tem um ministério profético poderoso. Eles sabem todos os segredos e têm uma fé que pode mover montanhas. Mas se você perdeu seu coração de amor, sua reputação no céu não é nada. As pessoas podem dizer que você é incrível. O céu diz que você não é nada, porque se não for feito em amor, não vale de nada. E então fala sobre viver de forma sacrificial, sacrificar a si mesmo, ou até morrer pelo ministério. Tô totalmente esgotado pelo ministério, já dei tudo de mim. Mas se isso não for motivado por amor, não realiza nada. Líderes, precisamos ouvir isso. Precisamos, isso é fundamental. Você não quer gastar. Eu não quero passar minha vida inteira trabalhando para o Senhor, se entregando completamente. Isso não realiza nada, porque em algum momento do caminho, você para de fazer com um coração de amor e passa a fazer só como um trabalho, ou faz como um profissional, ou faz porque recebe para isso, em vez de fazer porque ama a Deus e ama as pessoas. O amor é a base da nossa liderança.
Jesus, na verdade, disse isso em João 13, versículo 35. Por isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Parece um ensinamento tão básico, mas a liderança baseada no amor é fundamental. Provavelmente é a mais importante das pedras fundamentais da liderança de Jesus. Fazemos isso porque amamos a Deus, amamos Jesus. E isso se traduz em amor pelo seu povo. Que essa verdade simples seja um alicerce sólido da nossa liderança para sempre. Você pode entender por quê? Eu adoro voltar aquele texto de 1 Coríntios 13 a cada 2 meses. É bom reler esse trecho, ser lembrado novamente de como é fundamental o teu amor como base. Liderar como Jesus significa liderar com amor e compaixão. E por isso eu quero deixar para você apenas 3 perguntas finais para refletir. Primeiro, quando você está no seu melhor em amar e quando está no seu pior? Pode parecer uma pergunta estranha, mas eu gostaria que você tirasse um tempo para refletir sobre isso. Sinceramente, para mim, às vezes é fácil amar as pessoas, e eu adoro estar com elas e estou focado nelas, mas em outras ocasiões, elas simplesmente parecem irritar. Qual é a diferença? Quando você está no seu melhor em amar e quando está no seu pior? Porque precisamos aprender sobre nós mesmos para saber que existem momentos em que podemos estar fazendo mais mal do que bem para que possamos nos controlar melhor. Aqui vai uma segunda pergunta. Qual das 3 afirmações de 1 Coríntios 13, de 1 a 3, mais te desafia? Você? É aquela sobre sua performance pública sem amor? É sobre o poder do seu ministério sem amor? Ou é o seu trabalho árduo e sacrificial em doar sem amor? Qual delas mais te desafia? Porque o Espírito Santo pode estar apontando algo no seu coração. E por fim, qual dessas você precisa assumir? Como um desafio para demonstrar mais amor aos outros? O amor é visível, o amor está nas nossas ações. Então eu mencionei algumas coisas. Talvez escolha uma para você trabalhar. Pode ser estar mais presente com as pessoas, não estar sempre com tanta pressa a ponto de deixar as pessoas de lado, mas estar realmente presente quando estiver com alguém. E se você ouvisse mais? E se você fosse mais paciente com as pessoas? E se, nas palavras que usamos, a gente incentivasse mais do que criticasse? E se você aprendesse o nome das pessoas? E se você servisse mais? Eu te encorajo a escolher uma dessas e focar nisso. Deixe-me demonstrar, a partir de um coração cheio de amor, como amar as pessoas de forma prática, porque liderança sem amor, na verdade, só causa danos. Então é isso, chegamos ao fim da nossa série juntos, construindo sobre o alicerce de Jesus, o fundamento da liderança de Jesus. E eu oro para que nós, como líderes, construamos sobre o mesmo alicerce, para que pudéssemos construir de forma eficaz, poderemos liderar com eficácia e assim poderíamos fazer tudo para a glória de Deus. Espero que você tenha gostado desta série, ansioso pela nova temporada que estreia na semana que vem. Até lá, que Deus abençoe e até logo!